Olá, bom dia. Vamos dar início a mais uma programação aqui no canal da Igreja Bíblica de Pavuna. Hoje, Escola Bíblica Dominical, nessa manhã. E vamos iniciar, meus irmãos, você também que está acompanhando essa transmissão, fazendo a leitura oficial, certo? Abra sua Bíblia lá no livro do profeta Jeremias, capítulo 25. Jeremias 25. Nós vamos concluir a leitura desse capítulo. O pastor Tony já deu uma parte, na quarta-feira, e nós agora vamos concluir o capítulo a partir do versículo 27 até o final, certo? Jeremias 25, a partir do versículo 27. Enquanto você procura aí na sua Bíblia, lembrando que hoje nós vamos ter programação agora pela manhã e também à noite, certo? A partir das 18h30, também aqui no canal, o nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, certo? E você pode também estar acompanhando, compartilhando, e não deixe de deixar seu like também, isso ajuda bastante, tá certo? Então, Jeremias 25, 27 diz assim a palavra do nosso Deus: Pois lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: embebedai-vos e vomitai, caí e não torneis a levantar-vos, por causa da espada que eu estou enviando para o vosso meio. Se recusarem receber o cálice da tua mão para beber, então lhes dirás, assim diz o Senhor dos Exércitos: tereis de bebê-lo. Pois eis que na cidade que se chama pelo meu nome, começo a castigar, e ficareis vós de todos impunes? Não ficareis impunes, porque eu chamo a espada sobre todos os moradores da terra, diz o Senhor dos Exércitos. Tu, pois, lhes profetizarás todas estas palavras, e lhes dirás: o Senhor, lá do alto, rugirá, e da sua santa morada fará ouvir a sua voz. Rugirá fortemente contra a sua malhada, com brados contra todos os moradores da terra, como o eia dos que pisam as uvas. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor, em contenda com as nações, entrará em juízo contra toda carne. Os perversos entregará à espada, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que o mal passa de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Os que o Senhor entregar à morte naquele dia se estenderão de uma a outra extremidade da terra. Não serão planteados, nem recolhidos, nem sepultados, serão como esterco sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, vós, donos dos rebanhos, porque já se cumpriram os vossos dias de matardes e dispensardes, e vós mesmos caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para o dono dos rebanhos. Eis o grito dos pastores, o uivo dos donos dos rebanhos, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Porque as suas malhadas pacíficas serão devastadas por causa do brasume da ira do Senhor. Saiu da sua morada como o filho de leão, porque a terra deles foi posta em ruínas por causa do furor da espada e por causa do brasume da ira do Senhor. Deus abençoe a sua palavra em nossos corações, Nosso Deus é um Deus de amor, mas também o nosso Deus é um Deus que se ira contra o mal, contra o pecado, E é um Deus de juízo. E Ele é fiel à sua palavra. Quando Ele diz que será julgado, Ele julga. Então, que Deus abençoe a sua palavra em nossos corações. Vamos orar agora, pedindo a Deus que abençoe esse tempo de Escola Bíblica Dominical aqui no canal, e também que Ele possa aceitar os nossos louvores, que possa também estar falando aos nossos corações através
do estudo da sua palavra esta manhã, certo? Feche seus olhos, incline a sua cabeça e vamos entrar na presença do nosso Deus agora. Seu Deus, nosso Pai, queremos nesta manhã, Senhor, te agradecer por nossas vidas, te agradecer, ó Deus, pela boa noite que o Senhor nos concedeu. Também, ó Pai, por esta manhã, onde se renovaram as tuas misericórdias em nossas vidas. Obrigado pela salvação, Senhor, que nos deste através do precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, também por essa leitura que fizemos agora há pouco da tua palavra. Também te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos sendo edificados e também, ó Pai, recebendo esse alimento espiritual que é a tua palavra. Esteja abençoando, ó Deus, esse tempo de louvores, esteja recebendo a nossa adoração esta manhã e que o teu nome seja engrandecido em todos eles. E assim também, ó Pai, que o Senhor venha falar diretamente aos nossos corações através da tua palavra e que o Senhor possa, ó Pai, estar nos preparando o povo que Jesus comprou com alto preço para podermos estar te adorando, fazendo a tua vontade, Senhor, cada vez mais. Muito obrigado, fica conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Agora você fica com os louvores com o pastor Tiago. Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma escola dominical. Vamos começar o nosso tempo de louvor cantando esse coro Vamos Adorar a Deus. Vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, vamos invocar seu nome, vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida, Ele veio em num dia especial, trocou meu coração por outro coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Quando eu adoro a Deus, quando eu adoro, quando eu adoro a Deus, vamos invocar seu nome. Quando eu adoro a Deus, Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Podes adorar a Deus, podes adorar a Deus, vamos invocar seu nome, podes adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro coração, e esta é a razão porque eu digo que vamos adorar a Deus. Vamos continuar o tempo de louvor nesta manhã maravilhosa, cantando mais um corinho.
em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar. Nasci, ó Rei Jesus, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, ministrando louvor, onde flui o amor. Ministrando louvor. Vamos encerrar o nosso tempo de louvor nesta manhã cantando o hino Vamos Nós Louvar a Deus, número 385 do cantor cristão. Vamos nós louvar a Deus, vamos, vamos, ao Senhor de toda luz, Santo, Santo. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Deus o nosso eterno Pai, Santo, Santo, Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim conosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo, exaltemos com fervor hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado, Deus é nosso eterno Pai, exaltado
para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Exaltemos nosso Deus, Santo, Santo. Exaltemos com fervor, hoje, hoje. Tributemos todos nós hinos santos de louvor, sim, louvor em alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te a paz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja o nosso Deus e Pai, exaltado para sempre o exaltai. Cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus. Exaltado seja Deus, Santo, Santo. Amém. Bom dia a todos. Fique agora com a reflexão da Palavra de Deus. Bem, retornamos agora, depois do tempo de louvores. Agora vamos estar ouvindo a voz do Senhor através da sua palavra, certo? Hoje nós vamos estar voltando a estudar o livro de Neemias, tá certo? Você lembra que algumas mensagens para trás nós estudamos o capítulo 8 de Neemias e hoje nós vamos estar estudando o capítulo 9. Então, abra sua Bíblia agora aí em Neemias capítulo 9. Nós vamos estar lendo do versículo 1 até o 15, tá bom? Jeremias 9, do 1 até o 15. Amém? Então vamos ler. Vou ler e você acompanha aí na sua casa. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 do dia. Em outra 4 dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabineias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus de eternidade em eternidade. Então se disse: Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor. Tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nele há, e mares e tudo quanto há neles. E tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tirastes de Ur dos caldeus, e lhes puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigazeus. E cumpristes as tuas promessas, porquanto és justo. Vistes a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouvistes o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubestes que os trataram com soberba, e assim adquiristes renome, como hoje se vê.
Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançastes os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, no céu falastes com eles e lhes destes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizestes conhecer preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandastes. Pão dos céus lhes deste, e na sua fome e água da rocha lhes fizestes brotar na sua sede. E lhes dissestes que entrassem para possuírem a terra que com mão levantada lhes jurastes dar. Amém. Que Deus abençoe mais uma vez a sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos, pedir a Deus que esteja nos preparando para entender a sua vontade através desse texto. Oremos. Senhor Deus, obrigado mais uma vez. Queremos te agradecer pelos louvores, queremos te agradecer, ó Pai, também pela tua palavra agora que lemos, e pedir, Senhor, que o Senhor esteja usando o teu servo e falando diretamente à tua igreja, a todos que estão assistindo essa transmissão. Abençoa também, ó Pai, as nossas mentes para que possamos entender realmente o que o Senhor está nos ensinando essa manhã, e também, ó Deus, que abençoe os nossos corações para que possamos guardar e estar praticando em nossas vidas tudo o que estamos aprendendo da tua palavra. Muito obrigado, fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, então nós vimos no final do capítulo 8, se você assistiu a última mensagem que eu trouxe aqui de Neemias, foi no capítulo 8, e nós vimos lá que no final desse capítulo o povo de Jerusalém, junto com a sua liderança, se reuniram para se aprofundar no estudo da palavra de Deus, e o resultado foi a restauração da vida espiritual de Jerusalém. Vocês lembram que Neemias ele saiu lá da Babilônia e veio para a cidade de Jerusalém com autorização do rei Artaxerxes, e ele promoveu uma grande reforma, tanto física, e nós, a partir do capítulo 8 agora, e o 9 também, estamos vendo que a grande reforma espiritual. Estamos aprendendo lições maravilhosas estudando o livro de Neemias, certo? Então, nós podemos perceber, se você recorda aí, finalzinho do capítulo 8, que houve um grande reavivamento espiritual naquele povo, porque eles, através da palavra do Senhor, puderam perceber a falha de como eles estavam vivendo, e aí puderam ter atitude de, com alegria no coração, tiveram uma tristeza assim de saber que estavam em falha com Deus, mas ao mesmo tempo que tiveram essa tristeza, eles se alegraram de poder estar fazendo a vontade do Senhor. E aí eles descobriram, inclusive estudando a palavra de Deus, que eles estavam em falta justamente naquela época que eles estavam vivendo, o 7º mês, Você lembra aí? Que eles precisavam realizar a festa dos tabernáculos, ou também conhecida como festa das cabanas. Então eles realizaram essa festa durante uma semana. Então, só para que a gente possa entender um pouquinho aí, eu fiz essa pequena introdução, para que a gente possa entender mais ou menos cronologicamente o tempo que passou, certo? Então vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender o seguinte: no versículo 1 do capítulo 8, ele fala que, chegando o 7º mês, eles pediram para que Esdras lesse o livro da lei do Senhor. E aí nós vimos que ele começou a ler esse livro logo no primeiro dia do mês. Você observa logo aí, lá no finalzinho do versículo 2 do capítulo 8, ele diz assim: era o primeiro dia do 7º mês. Primeiro dia do mês, certo? Guarda essa informação. Lá no versículo 13 do capítulo 8,
nós vamos ver que depois do dia da leitura, que o povo chorou e os levitas fizeram que eles se animassem, né? Porque agora eles tinham conhecido a vontade de Deus, né? Era tempo de festejar, de comer carnes gordas, né? Como ele fala aqui, e bebidas doces. Então, era um tempo de se alegrar também, porque eles estavam aprendendo a palavra do Senhor de forma bem explicada, né? Nós colocamos tudo isso. Então, no versículo 13, ele diz assim, ó, no dia seguinte se ajuntaram à liderança para estudar mais a palavra do Senhor, né? Estudar mais a lei do Deus de Israel. Então, no primeiro dia, leram, né? Choraram, se alegraram, mas no dia seguinte já voltaram a estudar mais ainda, né? Então eles tiveram esse desejo. Tanto é que nesse dia seguinte eles descobriram, lendo, que tinha algo que eles deveriam fazer no 7º mês, que era a festa, né? Então, lá no versículo 18, vai dizer que a festa, ela progrediu durante 7 dias. Lá no versículo 18, lá pelo meio do versículo, diz assim, e celebraram a festa por 7 dias. No 8º dia, houve uma assembleia solene. Então, se você percebeu aí, teve o primeiro dia, o dia seguinte, aí depois do dia seguinte começaram os 7 dias de festa, né? Já vão 9, percebeu? E o 8º dia foi o dia da assembleia solene. Já vão quantos? 10 dias, certo? Agora você vai para o versículo 1 do capítulo 9, foi onde nós começamos a leitura agora pela manhã. Ele diz assim, no dia 24 deste mês, que mês era este? Você lembra? O 7º mês, não é isso? Exatamente. Então, no dia 24 deste mês, que era o 7º mês, o que foi que eles fizeram? Se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam terra sobre si. Percebeu aí que já estava no dia 24. Então, eles estavam numa sequência de quase um mês, né? Eu falei tudo isso, meus irmãos, para mostrar que esse povo que entendeu a vontade de Deus, estudando a palavra de Deus, eles tiveram um momento de grande júbilo, grande adoração ao Senhor, que é justamente aqui o capítulo 9 que nós lemos. É por isso que o tema da mensagem esta manhã é Vamos adorar a Deus. Você viu aí que o pastor Tiago cantou louvores, né, de adoração a nosso Deus dentro do tema da mensagem. Então, meus irmãos, esse povo, ele sentiu lá pelo finalzinho do mês, né, depois estudando, e eu não sei se você lembra que ele diz assim, lá no versículo 18, dia após dia leu Esdras no livro da lei. Então, esse tempo todo eles estavam estudando, estavam lendo, fizeram a mesma coisa que fizeram no primeiro dia e no dia seguinte, no segundo dia, né? Eles estavam estudando. Então, veja só que foi mais ou menos quase um mês que eles passaram estudando a palavra do Senhor com grande júbilo, com grande alegria, né? Então, durante quase um mês, a comunidade de Jerusalém, pelo exemplo de seus líderes, reuniu-se para estudar a palavra e acertar a sua vida espiritual com Deus. Eles não estavam só lendo, eles estavam vendo o que precisava fazer ou deixar de fazer também, certo? O capítulo nos mostra a expressão de adoração de um povo que estudou com grande alegria a palavra de Deus. Então, nós chegamos no capítulo da adoração do povo de Jerusalém. Alguns comentaristas dizem, né, que alguns capítulos na Bíblia expressam realmente uma oração, que aqui foi uma oração, né? Expressam numa oração a história de Israel e nisso a grande majestade do nosso Deus. Então, você vai ver lá em Daniel 9, Esdras 9 e aqui também em Neemias 9. Esse tipo de oração que relembra a grandeza, tudo que Deus fez, e isso mostra como Deus é magnífico, né? Como Deus é soberano sobre a terra, sobre toda a sua criação. Então, a adoração a Deus é constituída de ouvir as Escrituras, louvar a Deus, orar, confessar pecados e se preparar e se separar daquilo que desagrada ao Senhor. Eu não sei se você percebeu na leitura que fizemos aqui, que nós encontramos esses elementos aqui, 5 elementos, né? Ouvir as Escrituras, louvar a Deus, orar, confessar pecados
e separar-se daquilo que desagrada a Deus. Interessante, meus irmãos, que eu tenho, de vez em quando, nesses últimos dias, eu tenho sido abordado com uma pergunta em comum de alguns irmãos. Pastor, quando voltam os cultos? Né? Eles têm perguntado isso, quando nós iremos retornar aos cultos? Interessante que pela pergunta dá a entender que nós sentimos que o local do culto é o templo, o local do culto é a igreja, o prédio, né? Mas nós vamos ver, meus irmãos, tanto aqui nessa leitura, nessa mensagem aqui, e olhando também para o que Jesus diz lá para a mulher samaritana, que o local do culto não é em prédios, o local de culto é no nosso coração. Então, perceba que todos esses 5 elementos aqui fazem parte da adoração a Deus. Então, eu não preciso de um prédio para adorar a Deus, eu preciso que Ele esteja em meu coração. Amar a Deus de todo o teu coração. Vai ser a mensagem de hoje à noite, certo? Hoje à noite nós vamos estar falando sobre essa mensagem lá de Marcos capítulo 12. Mas estamos aqui em Neemias. E Neemias, nós podemos perceber no versículo 9 que esse povo teve uma grande expressão de adoração a Deus. Adoração que envolveu todos esses elementos, que nós não precisamos de um prédio para estar cultuando o nosso Deus, mas precisamos que Ele habite em nosso coração. Perceba que hoje, nesses últimos tempos, tem se falado muito nisso, né? Na questão das igrejas não poderem abrir. Mas será que a nossa adoração está condicionada a um ambiente físico? Porque se for, meus irmãos, precisamos rever nossos conceitos. Porque a nossa adoração, ela é o nosso viver, o nosso proceder, o nosso acordar, o nosso deitar, levantar, né? E aí, tudo isso, o conjunto de tudo isso é a nossa adoração a Deus. Então, o título da mensagem é Vamos adorar a Deus. Será que eu preciso do prédio para adorar a Deus? Perceba que é uma convocação. Vamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E para isso eu preciso que Deus esteja no meu coração. E para isso eu preciso que a palavra de Deus esteja no meu coração. Guardo no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Não é isso, meus irmãos? Então, vamos encontrar esses elementos aqui, que eu acabei de falar no texto, certo? O primeiro elemento, você vai ver logo no versículo 1, que é reconhecer o pecado. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco e traziam sobre si pano de saco e traziam a terra sobre si. Perceba que tudo isso que foi feito aqui, essa atitude desse povo, os filhos de Israel, pano de saco, a terra sobre si, o jejum, são expressões de profundo arrependimento. Então veja que o povo já estava quase um mês estudando a palavra de Deus, né? Estudando a lei de Moisés, e de tanto estudar eles perceberam como estavam vivendo de forma a não agradar a Deus. Atitudes que estavam tendo, pensamentos que estavam tendo e até coisas que estavam deixando de fazer porque não estudaram a palavra do Senhor, porque não sabiam da verdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do estudo da palavra, essa verdade chegou a eles. E é por isso que eu sempre gosto de ressaltar. Estudar a palavra de Deus liberta. Estudar a palavra de Deus revela as imperfeições da nossa vida. E é isso que está acontecendo aqui, que aconteceu aqui, né, na época de Neemias, certo? No texto que nós lemos. Então, eles fizeram essa expressão de grande arrependimento, né? E aí, quando chega no versículo 2 e 3, eles reconhecem os seus pecados. 2. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados. E ainda mais, e das iniquidades de seus pais. Veja só que eles não só confessaram a Deus
o pessoal, mas eles confessaram a Deus o nacional, confessaram a Deus que o povo todo estava em falha com Deus, né? Ou seja, eles foram buscar lá na história, porque haviam esquecido de fazer a vontade do Senhor, porque não existia a palavra do Senhor. Então, eles reconheceram aqui os seus pecados. Não podemos seguir na adoração a Deus sem antes nos humilhar. E esse humilhar, meus irmãos, é reconhecendo, confessando e abandonando o pecado. Lá em 2 Crônicas 7,14, né? Começa com a condição, o se, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, já começa com a humilhação. E essa humilhação é justamente isso, reconhecer que está errado. Porque quando nós não reconhecemos, ainda estamos vivendo com a soberba, né? E não queremos reconhecer o erro. Mas para que realmente haja ou perdoar, tem que existir antes o arrepender-se e o abandonar o pecado, certo? Então eles percebam aqui que a adoração deles começou no reconhecer que estavam errados, se humilharam, fizeram aquilo que Deus tanto queria daquele povo, reconhecesse o seu erro, né? Então lá em Provérbios, abra sua Bíblia aí, Provérbios 28, Provérbios 28, versículo 13, nós vamos ver aqui realmente qual é a condição daquele que não confessa os seus pecados, mas a condição daquele que os confessa e abandona, certo? Provérbios 28, 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o que, meus irmãos? Misericórdia. Perceba aqui que tem a condição, as confessa e deixa. Então, devemos pensar no pacote completo. Devemos pensar que não é só uma coisa, tem que ser as duas. Confessar e abandonar. Esse alcançará o quê? Misericórdia em sua vida. E aquele que encobre os pecados? Que encobre as suas transgressões? Por que ele não prospera? Por isso, porque eles às vezes têm até ciência, eu estou errado, eu estou em falha com meu Deus, mas não quer confessar porque ele sabe que, muitas vezes, sabemos, né, que o confessar é acompanhado do abandonar o pecado. Então, o arrependimento sincero, ele tem sempre que vir acompanhado, o confessar com o abandonar os seus pecados. Volte lá para Neemias, né? Então, Neemias, se você for observar aí, ele escreveu aqui que esse povo teve essa expressão de adoração, essa expressão de reconhecer. Estamos em falha com o nosso Deus. Tudo começou a partir do quê? Do estudo da palavra. Você tem lido a palavra de Deus? Você tem meditado na palavra de Deus? Não é só ler, é meditar também e nos alimentar, certo, irmãos? Precisamos disso. O crente precisa disso, alimentar-se com a palavra de Deus. Ela é o espelho que revela as imperfeições da nossa vida. Segundo elemento, você vai ver no versículo 3, leitura da palavra de Deus. Talvez o que eu vou falando aqui dos elementos não esteja naquela ordem que eu falei lá, certo? Talvez eu desça, depois eu suba de novo no texto, mas é mais ou menos aquela ordem, certo? Segundo elemento, leitura da palavra de Deus. Isso ainda é a expressão de adoração, certo? Você tem adorado a Deus lendo a sua palavra? Veja só o que foi que o povo fez no versículo 3. Levantando-se do seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus. Perceba também outra coisa importante aqui, ó. Ele diz o seguinte: 1/4 do dia. Não sei se você sabe, né? O dia para o judeu começa ao raiar, né, do sol lá, às 6 da manhã, mais ou menos, e vai até o sol se pôr às 6 da tarde, mais ou menos. Então, 12 horas. O dia tem 12 horas. O dia com o sol, né? 1/4 parte de 12 horas para você são quantas horas?
3 horas, né? Então, durante 3 horas, eles leram uma quarta parte, né, do dia, eles leram no livro da lei. E ele diz que houve uma outra quarta parte que eles fizeram o quê? Aí no versículo 3, e em outra quarta parte dele, do dia, né, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Você percebeu, meus irmãos, que nesse momento aqui é como se fosse um culto, não é verdade? Eles estavam adorando a Deus como aquilo que eu falei para vocês. Pastor, quando vai voltar os cultos, né? O povo estava cultuando a Deus aqui naquele momento em seu coração. Não precisava de paredes. No canto que eles estavam, eles adoraram a Deus. Pastor, mas esse culto durou 6 horas? Sim, esse culto durou 6 horas. Você imagina aí, meus irmãos, que você que está ouvindo essa mensagem, se nós fôssemos fazer hoje um culto de 6 horas, eu acho que se o pastor tomasse essa decisão, no dia seguinte, o seu birô lá estava cheio de cartas de recomendação, né, para que ele pudesse assinar. Porque realmente hoje nós não queremos, não temos essa disposição. Quando o culto passa um pouco do horário, já tem gente que, né, fica assim incomodado com aquilo. Perceba aqui que o povo, ele estava cultuando a Deus de todo o seu coração. E eles não estavam ligando para o tempo que ia levar, porque eles queriam adorar a Deus. Essa adoração que eles fizeram aqui, mais na frente a gente vai ver que começou com essa confissão de pecados, né, com o ato de pano de saco, de jejum, né, de terra sobre si, e aí eles foram desenvolvendo a adoração, eles foram confessando pecados, eles foram orando, eles foram lendo a palavra, eles foram adorando a Deus com louvores, né? O pastor Tiago cantou agora há pouco para nós aqui, né? Vamos adorar a Deus, né? E aí eles adoraram a Deus nos seus louvores, expressaram a grandeza de Deus, né? Nós lemos aqui esta oração dos levitas, esse louvor, essa aclamação aqui, né? Clamaram a Deus também, né? Nós lemos até o versículo 15. Do versículo 16 em diante, ele vai continuar assim a oração. É quase como se fosse um salmo, né? Se você perceber aí, essa adoração é quase como se fosse um salmo. Do versículo 16 em diante, nós vamos ver que vai ter uma mudança no teor daquela oração. Tanto é que o versículo 16 ele começa assim, ó. Porém, eles, nossos pais. Então, você sabe que quando uma sentença vai começar, né? Um parágrafo ali com um porém, quer dizer que vai mudar a ideia do que estava sendo falado, né? Então, é por isso que nós vamos deixar para ver o versículo 16 em diante em uma outra mensagem, certo? Porque nós vamos ver que dali em diante vai ser falado a questão da fidelidade de Deus e a infidelidade do povo, certo? Isso aí são cenas para os próximos capítulos, tá bom? Mas voltando aqui para o nosso texto, vimos que eles tiveram essa expressão de adorar a Deus através da leitura da palavra de Deus, né? Vá lá para Hebreus capítulo 10, abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis, e sob a sua mente as inscreverei. Veja só que Deus aqui está, o autor de Hebreus está citando, né, o que Deus vai fazer com o povo, colocar a sua palavra no coração. O desejo de ouvir, o desejo de ler, né? Essa, vamos dizer assim, expressão de louvor que podemos ter com o nosso Deus. Ler a sua palavra e que ela esteja em nosso coração, né? Lá em Salmo 19, versículo 11, né? Salmo 19 é muito conhecido, né? Versículo 11 vai dizer que em os guardar os mandamentos do Senhor, há grande recompensa, não é verdade? Mas esse Salmo 19 é um salmo tão bonito, né, irmãos? Os testemunhos do Senhor, né? A lei do Senhor, diz assim, a partir do versículo 7, Salmo 19.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente retos. São mais desejáveis do que o que, irmãos? O ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o quê? Do que o mel e o destilado dos favos. E o versículo 11 diz: além disto, por eles se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Você, enquanto eu estava lendo aqui, sentiu o desejo de cantar? Né? Realmente, quando a gente lê, vem na nossa memória o corinho, né? Então, meus irmãos, perceba como o povo adorou a Deus também com a leitura da palavra do Senhor, né? Terceiro elemento, está no versículo 2. Terceiro elemento, nós vamos ver que ele diz assim, ó: os da linhagem de Israel se separaram de todos os estranhos. Separação daquilo que desagrada a Deus. Separação do que Deus condena. Outra expressão de louvor, outra expressão de adoração a Deus, meus irmãos, é a separação, a santificação. Todos os dias, progressivamente, eu estou me separando daquilo que desagrada a Deus. Então, é o nascer de novo, é a nova criatura, é ser uma nova pessoa, nova mente e coração em Cristo, né? Abandonar antigos procedimentos, pensamentos, atitudes que tínhamos, às vezes até valores que tínhamos de tão importante que era, e que quando a gente reconhece a verdade, que é a palavra de Deus, a gente percebe como nós estávamos vivendo enganados. Era como alguém que vivia em um quarto escuro, sem perceber o verdadeiro valor das coisas. E aí, esse quarto escuro, de repente, se liga uma lâmpada e tudo fica claro aí, a pessoa começa a ver realmente o que é que estava ao seu redor e percebe, nada daquilo tinha valor. O verdadeiro valor é a palavra do Senhor. O verdadeiro valor é a vontade do nosso Deus. E é isso que a palavra de Deus fala, né? Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então veja só, meus irmãos, separação daquilo que Deus condena. A palavra tem esse poder. Não se pode adorar a Deus sem obediência completa. É necessário que aqueles que busquem a presença de Deus também abandonem hábitos e práticas que Deus condena em sua palavra. Lá em Mateus capítulo 6, né, no meio do Sermão do Monte ali, versículo 24, Jesus vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores. Então, para ter uma verdadeira adoração, temos que abandonar algo, né? Negar-se a si mesmo, dia após dia. Assumir a sua cruz, cada um, e seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o chamado que Ele nos faz através da sua palavra. O negar-se, né? O esvaziar-se, como Paulo fala lá em Filipenses capítulo 2, né? Que Jesus recebeu o nome que está acima de todo nome, porque Ele fez isso. Ele se esvaziou para fazer a vontade de Deus. Ele assumiu toda a responsabilidade de fazer a vontade do Pai. Ele se esvaziou, né? Nós somos convocados para isso também. Ele deu o exemplo maior de humilhação para que nós possamos também, como Ele, nos humilhar, né? E aí assumir realmente o papel de cristão. O problema aqui que nós estamos vendo, ele falar aqui no versículo 2, que eles se separaram de povos estranhos, né? Não é um problema racial, viu, irmãos? Não é um problema aqui de problemas entre nações. Mas o que ele está colocando aqui era o problema teológico, porque separar-se dos povos estranhos era necessário para que eles não pudessem cair na influência com as práticas idólatras daquele povo, né? Daquelas nações. Então,
se separar daquilo que não agradava a Deus, daquilo que podia influenciar. Veja só, não podemos correr o risco de querer servir a dois senhores, não podemos ficar em cima do muro. Jesus ele nos chama para servi-lo com o coração completo para Ele, e não com o coração dividido entre coisas do passado, velhos hábitos e coisas novas. Não, Ele quer a nossa adoração por completo, tá certo? Então devemos sim ter o cuidado de observar isso, certo, irmãos? Nos separar daquilo que desagrada a Deus. Perceba que isso aqui tem no texto. Na adoração desses israelitas aqui teve esse elemento. Quarto elemento, nós vamos ver no versículo 4. Ele vai falar o nome das pessoas, né? Jesua, Bani, Cadmiel. Aí lá no meio do parágrafo do versículo ele diz: se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. Clamaram, eles passaram a orar, certo, irmãos? Eles começaram a clamar a Deus em oração. Nós fazemos isso, né? De vez em quando, nós temos esse costume de orar. Eu acredito que você também tem. Mas perceba aqui que não é só o orar a Deus. Eles clamaram, eles colocaram diante do Senhor realmente aquilo que eles viram na lei do Senhor, viram na lei de Moisés e perceberam como eles estavam vivendo e o que eles precisavam, né? E aí nós fazemos isso nas nossas orações, né? Essa outra forma de adorar a Deus, que é a oração, nós devemos estar colocando diante de Deus as nossas petições, súplicas, intercessões e ações de graças, né? É uma forma de reconhecer como Deus é soberano e absoluto, né? Deus pode resolver se for da vontade dele. Deus pode fazer, Deus pode operar um milagre, sim, se for da vontade dele. Então, Filipenses 4, versículo 6, né, fala isso que nós devemos chegar diante de Deus com orações, com súplicas, intercessões, né? Ultimamente a gente tem intercedido bastante, não é verdade? Por irmãos da igreja, familiares. Às vezes eu tenho orado por pessoas que eu nem conheço, mas alguém tem pedido, né, uma oração e nós oramos por essas pessoas, né? Nos últimos tempos temos tido muitos motivos de intercessões, né, de petições também. Mas também, meus irmãos, nós temos muito motivo de ações de graças. Você tem um motivo para agradecer a Deus? Amém? Eu também tenho muitos, né? Nós temos muito. Então, não perca a oportunidade na sua oração. Se você acha que pode esquecer, anote o que eu vou pedir, por quem eu vou interceder, né? As súplicas que eu irei fazer e as ações de graça, o que eu tenho a agradecer ao Senhor. Hoje é domingo, a partir de amanhã, segunda-feira, vai começar a nossa semana de oração no nosso grupo do WhatsApp, né, da Igreja Bíblica de Pavuna. Mais uma oportunidade que nós vamos ter de estar orando ao Senhor, colocando diante dele todos esses agradecimentos e pedidos. E orando uns pelos outros, né? É muito bom, os irmãos gostam bastante dessa programação, certo? Então Jesus, ele nos ensinou como devemos orar ao Pai Celeste, né? Lá em Mateus capítulo 6 também, no meio do Sermão do Monte, versículo 9, Jesus vai dizer que devemos orar ao nosso Deus, né? Que seja feita a vontade dele, acima de tudo, não é verdade? Então, devemos orar ao nosso Deus. É uma expressão de adoração também, reconhecer que ele é soberano, que ele é absoluto, que ele é magnífico, ele pode fazer aquilo que ele bem quiser, porque nosso Deus pode fazer todas as coisas. Qualquer milagre ele pode operar se for da vontade dele. O quinto e último elemento, meus irmãos, nós vamos ver no versículo 5. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, né? Ele vai falar o nome deles aqui mais uma vez. Aí vai falar lá no meio do versículo. Disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Nesse exato momento, eles passaram a louvar a Deus. Outro elemento da nossa adoração, louvar ao Senhor, né?
Salmo 150, versículo 6. Você lembra? Todo ser que respira, isso mesmo, louve ao Senhor. Aleluia. E lá em Apocalipse 19, versículo 5, diz assim: saiu uma voz do trono exclamando: dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Nosso Deus, ele merece ser louvado por mim e por você. E é tão bom, né, irmãos? Esses louvores, esse, por exemplo, que cantamos agora, corinhos, que você vê a letra, né? Hinos do cantor cristão, que você vê a expressão de adoração a Deus ali, reconhecendo tudo que ele fez biblicamente, né? E é muito bom adorar o Senhor. E é tão maravilhoso, né? Começar o nosso domingo louvando a Deus, né? E terminar o domingo também louvando a Deus, ouvindo a sua palavra no culto de logo mais à noite, né? Então você percebeu aí 5 elementos na nossa adoração. Esse povo, ele adorou a Deus. No seu local, no seu coração, ele adorou a Deus com esses elementos. Reconhecer o pecado, leitura da palavra, separação daquilo que Deus condena, oração e louvor, né? E aí eles passaram a exaltar a Deus, né? Aqui foi uma expressão de exaltação também a Deus, através dessas palavras aqui, dessa oração, desse louvor. Eles vão falar algumas características aqui de Deus, né? Nesse louvor que eles vão fazer. E eu gostaria de chamar a atenção de algumas características, certo? Já estamos caminhando para a conclusão da mensagem, mas que é importante porque talvez você lembre de louvores que expressam isso também. E eu desafio você a tentar lembrar aí, se você tiver com o seu livrinho de coros, ou cantor cristão, ou de cabeça mesmo, você pudesse lembrar disso, certo? Por exemplo, versículo 6, ele vai mostrar como Deus é o Criador e preservador da vida. Tu és Senhor, só Tu és Senhor. Tu fizestes o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles. E Tu os preservas a todos com vida. O exército dos céus te adora. Então, é a expressão de que Deus é o Criador de todas as coisas, né? Nós podemos perceber aqui, Deus é o preservador de todas as coisas. Tudo está sob o seu controle, pois Ele criou e Ele preserva e Ele dá a vida minha e a você e a todos os seres, nos céus, nos mares e na terra, né? Versículo 7 também nós vamos ver que Deus elege um povo para si, porque Ele chama Abrão, a partir dali, chamando Abrão, que mais na frente vai passar a se chamar Abraão, não é verdade? Ele elege um povo para si, né? Ele chama esse povo para si. Tu és o Senhor, o Deus que elegestes Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste o nome de Abraão. Deus, ele não só chama, mas ele muda a pessoa. Ele muda o viver dessa pessoa. Você viu aqui que Abraão mudou o nome de Abrão para Abraão, porque Deus nos chama assim, para uma mudança. O chamado de Deus não é um chamado para uma mudança parcial. O chamado de Deus não é um chamado para que possamos viver da mesma forma que vivíamos antes e agora também tentando buscar adorar a Deus. Não. Deve existir essa mudança, sim, em nossas vidas. Versículo 8, nós vamos ver que Deus é fiel para cumprir suas promessas. Né? Versículo 8 ele vai falar lá no finalzinho, né? E cumpristes as tuas promessas, porquanto és justo. Então, Deus é fiel, né? Versículo 9, Deus liberta da aflição e opera milagres, né? Versículo 9, 10 e 11 também, né? Que ele vai dizer aqui, vistes a aflição de nossos pais no Egito. Então, Deus, ele vê a minha aflição, ele vê a sua aflição, meu irmão. Ele sabe do que nós estamos passando. Deus não está morto. Deus, ele sabe o que está acontecendo em nossas vidas e ele sabe o que ele precisa fazer, sim, fazer a vontade dele em nossas vidas. Fizestes os sinais e milagres contra Faraó. Deus pode operar um milagre.
Se você acha que é muito difícil a sua situação, Deus pode sim operar um milagre. Deus operou lá no Egito um milagre para livrar aquele povo da aflição. Ele pode fazer isso na minha vida e na sua também. No versículo 12, nós vamos ver que Deus guia seu povo com a sua presença. De dia, a coluna de nuvem, aquela sombra, né? A proteção. E de noite, a coluna de fogo, a orientação, né? Mostrando o caminho, os perigos. Você percebe que é a palavra de Deus tudo isso? Porque ela faz isso em nós, ela nos protege, né, de fazermos coisas que desagradem a Deus, coisas que nos levem a mais na frente ter consequências realmente muito ruins em nossas vidas. Mas também essa palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, como a coluna de fogo fazia, né? Mostrar o caminho. A palavra de Deus, ela está aqui para mim e para você com esse propósito, meus irmãos. Mostrar o caminho e seguir por esse caminho. Interessante, hoje à noite nós vamos ver um escriba que Jesus elogiou e disse que ele não estava longe do reino dos céus. Olha só, você sabe quem é esse escriba? Nós vamos ver hoje à noite, certo? Então, esse homem já estava no caminho, ele só precisava seguir em frente. A palavra do Senhor, ela nos mostra qual é o caminho, que é Jesus Cristo, e nos diz como seguir por esse caminho, certo? Versículo 13 e 14 fala do seu povo, Deus fala ao povo por meio da sua palavra, né? Versículo 13, desceste sobre o monte Sinai do céu, falastes com eles, e lhes destes juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. Então Deus, da mesma forma que falou do Monte Sinai através das leis, Ele fala para mim e para você através da sua palavra hoje, a Bíblia Sagrada. E para concluir, no versículo 15, Deus sustenta o seu povo, né? Pão dos céus lhes destes na sua fome, e água da rocha lhes fizestes brotar na sua sede. Olha só, o povo olhando para a história expressou esse grande louvor a Deus, Criador, né? Fiel, aquele que elege, aquele que liberta, aquele que conduz o seu povo, aquele que fala ao seu povo e aquele que sustenta o seu povo. Deus é fiel, meus irmãos, para nos sustentar, para nos suprir as necessidades. Graças a Deus eu tenho ouvido testemunho de irmãos, às vezes até desempregado, mas diz, nada tem nos faltado, porque Deus tem sido fiel, né? Amém por isso. Veja só que aquilo que aconteceu lá acontece hoje também. Deus supre as nossas necessidades. Eu queria terminar falando aqui, o nosso Deus é soberano. Ele fez, Ele faz e fará maravilhas na vida do seu povo. Amém, meus irmãos? Pois que Deus abençoe a sua vida e a minha. E lembre-se, hoje é dia de louvar a Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar e depois nós vamos encerrar essa mensagem da manhã. E lembrando que à noite teremos culto novamente, certo? Oremos. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por nos ensinar através da história desse povo de Jerusalém que expressou uma adoração a Ti, Senhor, diretamente de seus corações. Queremos aprender, Senhor, a Te adorar, a Te louvar como esse povo, né, que reconhece a Tua grandeza, que reconhece o Teu amor, que reconhece o Teu cuidado em nossas vidas. Obrigado, Senhor, esteja abençoando a Tua igreja, esteja, Senhor, também suprindo as nossas necessidades e faz a Tua vontade também em nossas vidas. Nós oramos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos, e até logo mais à noite.